Falar de um filme especial para mim. Eu gosto muito desse filme, ele está entre os meus favoritos e é um filme assim que coloca a mulher como protagonista, coloca as mulheres como protagonista, né, num mundo em que os homens estão sempre em evidência. Esse filme coloca, não foi feito por uma mulher, tá? Não, a diretora, é um diretor, mas que eu acho que ele captou, ele teve muita sensibilidade de captar o universo feminino, tá? Eu acho que ele teve muita sensibilidade de captar o que que as mulheres passam, né, no mundo machista, né, no mundo que a gente vive, o mundo machista, e que não tem saída, tá? Bom, eu tô falando de um filme que é muito especial para mim, que eu amo de paixão. Sou apaixonada, é um filme que me emociona e é difícil eu me emocionar com o filme, mas Thelma e Louise é um filme que me emociona. Ele realmente me envolve, eu me identifico muito com esse filme e com as mulheres, as protagonistas, tá? Eu realmente me identifico muito. É um filme que me emociona muito, tá? Então, eu tô falando do filme Thelma e Louise, que foi feito pelo Ridley Scott, que é o mesmo que fez o Blade Runner, tá? Ele tem uma sensibilidade para falar das diferenças, né, das desigualdades de raças, gêneros e a dificuldade, né, que que o ser humano tem de conviver com o diferente, e ele fala das minorias, e nesse filme ele vai colocar duas mulheres como protagonistas pela primeira vez, né? É muito raro a gente ter mulheres fortes e mulheres fortes com personalidade, né, com postura e discutindo machismo, que é uma coisa que é pouco discutido nos filmes, né? Realmente é pouco discutido e elas estão discutindo machismo, né? O filme é todo permeado por atitudes machistas, atitudes que a gente vive no nosso dia a dia e que as mulheres muitas vezes não percebem que é machismo e que não é normal e que não é uma coisa que não pode ser aceita. Mas no filme você vai ver várias situações que nós mulheres vivemos no dia a dia, cotidianamente, tá? Lamentavelmente é o que acontece, tá? Então eu tô falando do filme Thelma e Louise, que foi feito em 1991 e tem duas protagonistas, tá? Então são duas amigas, eu não sei se vocês assistiram, mas assistam, porque é um filme que tem uma sensibilidade, ele realmente capta a mulher. O Ridley Scott, ele capta mesmo nesse filme. Você parece que é até uma mulher dirigindo o filme, tá? Porque ele capta, né? Você realmente sente, você se sente elas. Né? Eu realmente me senti a Thelma e Louise. Eu queria ser a Thelma e Louise, inclusive quando eu assisti eu queria ser a Thelma e Louise, tá? Então, o Ridley Scott é aquele diretor que eu falei que faz uns filmes muito interessantes e ele também tem essa pegada de pensar na paisagem, né? Nos efeitos especiais. Ele se preocupa muito com isso. Em Thelma e Louise, ele vai mostrar uma parte dos Estados Unidos, aquela região mais deserta. É lindo, as imagens são muito bonitas. É um road movie, tá? É um road movie, né? E então, são duas mulheres, tá? São duas mulheres, a Thelma e a Louise. Então, uma delas é uma dona de casa entediada, com o marido que bate nela, que agride ela, ela sofre, né, violência doméstica e ela vai se revoltando com isso. Então, é um filme que também vai mostrar, né, os problemas que as mulheres têm, né, da violência doméstica, que um casamento não é esse mar de rosas, e o filme mostra mesmo que um casamento é muito ruim. É aquele tédio, né? O casamento dela tá aquele tédio, que é o que acontece na maioria das vezes, né? Um casamento, todo mundo acha que é bonito, mas não é. Não é família Doriana, tá? Então, vai mostrando, né, o casamento de uma delas, que é horrível, o marido é um grosso, agressivo, agride ela, né? É um horror, é um verdadeiro horror. É o típico homem brasileiro, tá? É, realmente, ele tá fazendo nos Estados Unidos, mas é o homem brasileiro. Ele acertou em cheio, tá? É aquele homem insuportável, né? É o brucutu, é o brucutu. Os homens, né? Se vocês acharem um homem mais inteligente, mais assim, chique, que então vocês me apresentem, porque eu não conhecia ainda, tá? É o típico homem grosso. E aí, e a outra é uma garçonete. A outra é mais independente, não é casada, só namora até um cara legal, o cara que a outra namora é legal, bonitão, entendeu? Mas a outra é mais moderna, a outra, né? Então, uma delas é dona de casa, mais conservadora, aquela típica, né, norte-americana, sabe? Que tem, né?
que é casada, aquela vidinha, aquela vida, né? E a outra é uma garçonete também, que tá entediada, né? Mas é mais independente. Então o que que acontece? As duas inventam de fazer uma viagem, sabe? Fazer uma viagem de final de semana, largar os caras para lá, né? É quase que uma fuga, né? E vão fazer uma viagem. Só que essa viagem acaba sendo uma fuga. Acaba sendo uma fuga porque elas vão se envolvendo. E aí o filme vai mostrando as situações machistas que as mulheres vivem, tá? É assim, muito interessante isso. Então, assim, elas encontram um cara que tenta violentar uma delas, né? Porque uma delas está dançando e tal, e machismo, né? Como se a mulher não tivesse direito de dançar e andar como quiser, né? Então, assim, é como é a visão machista, tá? Então, a mulher tá dançando, ela tá se insinuando, né? E não é, não é. Então, o filme também mostra essa visão machista. Não, tem tudo a ver com o machismo dos brasileiros. Realmente, aqui se encaixa, assim, nessa mentalidade tacanha do Brasil, machista, rústica, tem tudo a ver. Aquela coisa Neandertal, né, do Brasil, tem tudo a ver. Então ele vai focando situações machistas, tá? E ele vai mostrando elas vivendo essas situações. Ele vai mostrando, né? Então, no fim, era para ser uma viagem de final de semana e acaba sendo uma fuga, porque a polícia vai atrás delas. Sabe? Inverte, é aquela coisa, né? A mulher é sempre culpada, a mulher é sempre punida. Se fosse o homem que fizesse, tudo bem, entende? O filme mostra muito isso mesmo, né? Bem, mostra o machismo mesmo, tá? Em tudo, em todos os sentidos, tá? E aí elas começam a fugir, elas resolvem fugir, porque elas sabem que, né, vivem numa sociedade machista e a mulher é sempre punida pelo que não fez, pelo que não fez. Existe uma inversão realmente, né? De valores, tá? A gente vive, não tem igualdade nenhuma. Que igualdade?